Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria aqui falar um pouco sobre como fazer ou como tornar uma imagem amarelada. Isto é um bocado estranho de se dizer, mas pronto, pôr uma imagem tipo sunset quando a imagem não foi tirada ao sunset. Portanto, há aqui uns truques que se podem fazer no Lightroom para emular esse look, digamos assim, para termos aqui uma coisa engraçada, quando às vezes não é possível, por alguma razão, tirar uma imagem ao pôr do sol. Então eu tenho aqui uns truques que gosto de fazer, que eu acho que não ficam maus de todo e que dá aquele aspecto de imagem de sunset. Podemos usar presets se tiverem, mas aqui não vamos usar nenhum preset, não vale a pena. Vamos só tornar uma imagem normalíssima, tirada por volta da 1 da tarde. Eu escolhi uma imagem, se calhar a imagem mais ou das mais complicadas de fazer, mesmo para se ver como é que a coisa é possível de tornar uma imagem em sunset, e então se calhar vamos fazer isso. Como já devem estar a ver o meu ecrã, temos aqui uma imagem super normal, tirada, vamos aqui ver, às 2 da tarde. É uma imagem super normal de uma estrada aqui perto, uma estrada de montanha, e que não tem nada de mais. A imagem é super simples, não estava a passar nenhum carro, nada, super simples, tirada se calhar à pior hora possível para fazer esta demonstração o mais complicado, digamos assim, possível. E vamos começar aqui por algumas coisas que eu gosto de fazer e podem ver o resultado final desta edição, que ficou assim. A única coisa que eu não vou fazer aqui é retirar os postes. Como podem ver, na primeira tem aqui um poste, 2 postes, na segunda 0 postes, 0 postes. Não gosto de postes de eletricidade, mas não é isso que vamos fazer aqui hoje. Vamos mesmo passar só à parte de sunset esta imagem. Eu vou primeiro criar aqui uma cópia virtual para poder trabalhar à vontade. E então vamos a isso. A primeira coisa que eu gosto de fazer logo, e vamos esquecer os presets, como eu disse há pouco, a primeira coisa que eu gosto de fazer logo é mudar a temperatura. Podemos pôr uma temperatura, não vale a pena ir para aqui para o super amarelo, parece que estamos no deserto. Vamos puxar a temperatura para algo amarelado, mas não abusado. Depois, outra coisa que eu gosto logo de fazer é puxar o contraste para baixo. Põe-se o contraste mais ou menos assim, volta-se a ajeitar aqui os amarelos. E depois, outra coisa para começo de conversa é vir abaixo até aqui ao color grading e aos highlights. E um truque mais ou menos fácil de começarem logo a trabalhar, claro que isto depois cada um ajusta como quer, mas um truque fácil para começarem a trabalhar é clicar aqui neste quadrado e escolher a cor do meio. Esta cor vai logo dar aqui aos nossos highlights um tom amarelado e eu vou ainda puxar mais a saturação para se ver efetivamente isso. E agora eu posso desligar o color grading e ligar para vocês verem que fica logo aqui uma atmosfera muito mais amarelada, muito mais sunset-y. E depois podem brincar com a luminance, como vocês acharem. Eu gosto normalmente de subir um pouco. O blending é até onde é que vão os highlights. Pronto, como vocês podem ver lá em cima no Instagram, é até onde é que eles vão. E eu gosto de alterar um pouco assim. E o balance faz esta coisa. Basicamente é quanto é que se usa e quanto é que não se... Isso, pronto. Eu gosto de alterar os valores, mas isto depende obviamente de quem está a utilizar, de quem está a fazer. Portanto, eu posso gostar assim, vocês podem não gostar assim. Portanto, fica à escolha de cada um, não é? Vamos baixar aqui um bocadinho a saturação, eu acho que está demais. Vamos passar aqui às shadows e fazer a mesma coisa. Pronto, aqui, isto fica igual, tudo bem. Agora que já brincámos um bocadinho, podemos passar à parte de dar toques. Ou seja, a foto já ficou amarelada, como podem ver. Agora podemos passar à parte de dar aqui uns toques para ela parecer mais real um bocadinho. Uma coisa que eu gosto de fazer é levantar os blacks para tirar aquelas sombras muito escuras. Também pode ser feito pelo tone curve. Eu gosto primeiro de fazer aqui, levantar aqui um bocadinho os shadows. Se bem que às vezes há shadows no sunset, mas pronto, é o que eu gosto de fazer. Baixar aqui um bocadinho os highlights, os whites, dependendo da imagem. Aqui se calhar vou levantar um bocadinho.
A clarity também depende um pouco da imagem. Eu aqui vou aumentar um pouco. A texture, por norma, eu não mexo, só quando é algo que eu quero mesmo ir buscar. E depois tem o dehaze. O dehaze é uma ferramenta muito útil para quando vocês têm fotografias com nevoeiro, mas também é uma ferramenta muito útil para quando não há nevoeiro nenhum e vocês querem apenas esticar a fotografia para um lado ou para o outro. Se eu puxar aqui tudo para a esquerda, como podem ver, isso também é demais. Se eu puxar aqui um bocadinho para a esquerda, a imagem fica mais soft. Se eu puxar para a direita, fica muito mais contrastosa, digamos assim. Portanto, é um slider que eu acho que vocês devem brincar um bocadinho e ver até para que lado é que vocês gostam que a coisa fique. Vou puxar aqui também um bocadinho o Vibrance, a Saturation não mexo. E agora, vamos aqui até à Tone Curve e vamos pôr aqui 3 pontinhos na grelha, onde costumam estar, e vamos pôr aqui e subir os blacks. Basicamente vamos fazer aqui um crush aos blacks. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que os blacks desta árvore passem de ter detalhe para não ter assim tanto detalhe. Fica aqui um toque analógico, digamos assim, mas é algo que eu gosto de ver em fotos sunset. Portanto, esta foto, depois agora já são detalhes um bocadinho mais para esta fotografia, mas é algo que se pode aplicar noutras. Portanto, esta foto tem muitos verdes e quando tem verdes eu gosto de puxar os verdes para o lado, estou a mexer no slider errado, para o lado do amarelo e o amarelo um bocadinho para o lado do laranja. Como vocês podem ver, faz uma grande diferença em tirar dali a cor verde e passá-la a amarelada. Saturação depois é convosco, vocês podem querer isto mais saturado, menos saturado. Eu gosto de tirar um bocadinho de saturação também. Já brincamos com isto tudo até aqui abaixo. Agora, há uma coisa que eu gosto de fazer para dar aquele aspecto de sunset. Quando vocês têm sunset, vocês têm um sol baixo, correto? Portanto, o que eu gosto de fazer é pôr máscaras. Imaginando que nesta foto o sol vinha deste lado, portanto, deste lado vamos aumentar o brightness. Quando aumentarem o brightness, aumentem também o contraste. É a maneira de não perderem tantos detalhes, a menos que queiram. E vamos pôr amarelado deste lado também. E vou pôr o nome Light In. E agora vamos adicionar uma nova mask e fazer o contrário do outro lado, esticando um bocadinho mais. E agora vamos fazer, se calhar é demais, vamos esticar assim, para não ficar muito óbvio. E aqui vamos fazer Light Out. Só com estas duas masks já manipulamos aqui bastante, como se pode ver, de onde é que entra a luz nesta foto. Fizemos aqui duas masks muito rápidas. Pronto, isto depois teria que ser com mais toques e tudo mais, mas duas masks muito rápidas já mexemos aqui como é que a luz está a entrar na foto. Esta foto em particular, como tem uma estrada, eu gosto sempre de fazer um gradiente a começar exatamente em baixo e ir mais ou menos até meio do caminho, digamos que é mais ou menos aqui, e baixar-lhe um pouquinho a exposição, só para puxar o olho mais lá para a frente e menos cá para baixo. Vamos chamar Road Gradient. Muito bem. E agora vamos tratar do Sky. O Sky temos dois modos de fazer. Podemos puxar-lhe a temperatura para o amarelo e ele começa a ficar amarelado, para quem gosta de skies amarelos, ou podemos puxar-lhe a temperatura para o azul e ele fica azulado. Fica se calhar uma imagem um bocadinho mais pleasing ao olho, mas para mim fica não tão real. Portanto, eu gosto de ir aqui mais para o amarelado e depois brincar aqui um bocadinho com os sliders para ver. Gosto sempre de tirar a saturação ao céu, mania. Brincar aqui um bocadinho com os sliders para ver como é que fica melhor. Brincar aqui um bocadinho com as shadows, com os whites, os blacks, não há grande coisa no céu. Brincar aqui com os highlights também, vamos pôr assim. A diferença, fica um céu um bocadinho mais amarelado. Aqui, Sky. Como vocês devem ver, eu gosto muito de masks. Acho que as masks controlam esta coisa toda. Outra coisa que podem fazer ainda, se não gostarem de ter tantos blacks, podem subi-los mais ainda, com os blacks e com as shadows, mas podem também subi-los com mask.
não sei, é como preferirem isso aí. Vocês é que mandam, vocês é que sabem, portanto é assim. Para fazer outra coisa, que é, ainda podemos fingir que há aqui um sol baixo. Não vamos conseguir fingir as sombras, isso teria que ser trabalho de Photoshop e tudo mais. Como vocês podem ver, as sombras estão quase a direito para baixo, mas podemos fingir que havia um sol aqui. E como é que nós fingimos isso? Pomos aqui, vamos fingir que estava aqui o sol assim por cima e vamos aumentar aqui a exposure e pôr isto bastante mais amarelo. Sim. Aumentar o contraste, não se esqueçam, a exposure é demais. E agora vamos ver aqui a diferença. Ok, já fica ali mais blown out. Vamos fazer um bocadinho mais blown out, mais amarelo. E agora fake sun. E agora o que nós fazemos, como aumentamos bastante a claridade da foto, é baixar-lhe aqui um bocadinho a exposure para compensar. E como vocês podem ver, já parece que estava um sol, algures aqui fora de frame, digamos assim, em entrar, certo? E a foto toda mais amarelada. Vamos ver antes, depois. Antes, depois. Obviamente que isto são truques que se fazem em pós-processamento, portanto o ideal é sempre tirarem a foto na altura certa, mas se por alguma razão não conseguirem, há aqui alguns truques que se pode fazer que enganam mais ou menos o olho. Claro que não vai ficar 100% igual, por isso é que as fotos de Golden Hour se tiram a Golden Hour, mas há sempre aqui uns truques que se pode fazer. Pronto, podiam depois ainda baixar aqui um bocadinho o contraste ou aumentar, como vocês preferirem. Eu gosto de baixar o contraste neste tipo de fotografias. E depois não há assim mais grande coisa a fazer. O resto são ajustes que vocês podem ou não querer fazer, como aquele de baixar os verdes, passá-los para amarelo. É uma preferência pessoal. Pronto. E depois podiam brincar aqui com a calibration, mas eu acho que para este tipo de edição nem sequer vale a pena, não é necessário de todo. Portanto, temos aqui uma foto que passamos desta foto super básica de meio-dia, é as duas, mas de meio-dia, para uma foto de sunset, que ainda podemos baixar aqui um bocadinho, tirar aqui um bocadinho de exposure, talvez assim, e parece uma foto em que o sol estava aqui atrás. E pronto. É uma técnica mais ou menos simples que, quando percebem a lógica, depois conseguem aplicar mais ou menos a qualquer fotografia. Obviamente não se esqueçam que as sombras nunca vão estar no sítio onde deviam. Portanto, isto é só como é que eu posso puxar uma foto para sunset. Mas pronto, espero que este vídeo seja útil para alguma coisa. É um vídeo assim um bocadinho mais informativo, mas tive algumas pessoas a perguntarem-me como é que se fazia, porque se souberam que eu fui tirar fotos a 1 hora e depois, quando as publiquei, parecia outra. Portanto, perguntaram como é que se fazia. Portanto, está aqui um vídeo simples, espero. Se tiverem alguma questão, não se esqueçam de pôr nos comentários e não se esqueçam de visitar, obviamente, pedrotomás.pt, como diria o apresentador ou voz off do Dragon Ball. Não perca o próximo episódio, porque nós também não.